Hoje é segunda-feira, 19 de maio. Neste momento, teve início mais um panorama de notícias. No dia anterior, o Botafogo empatou com o Flamengo no estádio do Maracanã, finalizando a rodada na parte intermediária da tabela com 12 pontos. Notasse um Botafogo que aparenta estar demonstrando indícios de melhora. É evidente que ainda carece de uma vitória significativa neste campeonato brasileiro, especialmente atuando fora de casa. No entanto, a análise que realizamos há uma semana sobre a necessidade de Renato Paiva ter 3 partidas para alterar a visão do torcedor botafoguense a seu respeito se concretizou. Nestes 3 jogos contra o Internacional na Libertadores diante do Estudiantes e no Clássico contra o Flamengo, o Botafogo conquistou 2 vitórias e um empate fora de casa contra a equipe da Gávea, que atualmente está na 2ª posição do Campeonato Brasileiro. Portanto, parece que a equipe está superando um período conturbado para começar a criar um ambiente positivo onde se pode acreditar em uma evolução. Já manifestei aqui minha insatisfação em relação ao trabalho de Renato Paiva, inclusive sugerindo sua demissão, mas estou aberto a reconsiderar. Ninguém deve se apegar a uma ideia fixa e é natural revisar conceitos quando se observa mudanças. A partida de ontem foi intensa e o Botafogo se destacou mais do que o Flamengo no Maracanã. O técnico abordou em coletiva um dos pontos que geraram muitas críticas dos torcedores que questionaram a ausência de alterações na equipe, mantendo a mesma formação durante a maior parte do confronto. Ele se expressou sobre essa questão na coletiva após o empate em 0-0 entre Botafogo e Flamengo no Maracanã. Tudo isso faz parte do nosso panorama de notícias. Em breve estarei de volta. Aproveitem para explorar um aplicativo que permite acessar todas as estatísticas do futebol. Trata-se de uma ferramenta completa com informações em tempo real, classificação atualizada e outros detalhes relevantes. E claro, é gratuito. Você pode instalá-lo tanto para Android quanto para iOS, um aplicativo sem custo que certamente oferecerá uma infinidade de informações, esclarecendo muitas dúvidas sobre o que está ocorrendo no mundo do futebol. Vamos unir os 2 temas e concluir com as palavras do técnico Renato Paiva. O Botafogo empatou com o Flamengo na partida de ontem e, ao analisar o jogo, o Botafogo merecia um resultado mais favorável. Houve uma grande chance com Marlon Freitas, em que o goleiro fez uma defesa impressionante. Comentei ontem, inclusive, na transmissão pós-jogo, alguns aspectos que muitos torcedores acabam esquecendo quando o resultado é positivo. O Glorioso jogou de maneira reativa nas 3 partidas que vencemos anteriormente. Foi assim em 2022, também em 2023 e assim no ano passado. Contudo, por não termos vencido o Flamengo que estava desfalcado, muitos acreditam que não foi tão bom que o Botafogo se omitiu no jogo. Não são críticas que o técnico Renato Paiva tem enfrentado em algumas partidas, mas é relevante refletir um pouco sobre nossa perspectiva para perceber o que pode ser melhor para o Botafogo. Neste momento seria imprudente da minha parte sugerir que Paiva deve ser demitido. Como mencionei há uma semana, não acreditava que o trabalho apresentasse evolução após aquele desempenho insatisfatório contra o adversário. Na minha visão, desde então, o Botafogo tem demonstrado progresso, fez uma partida no primeiro tempo com algumas dificuldades contra o Internacional, mas depois a equipe atacou, fez 4 gols e, na semana em que duvidei da possibilidade de um progresso após aquela partida frustrante contra o time oposto, percebo que desde então houve um avanço notável. No primeiro tempo do confronto com o Internacional enfrentamos alguns desafios, mas na segunda etapa a equipe se destacou, anotou 4 gols e assegurou uma vitória convincente em casa. O embate contra o Estudiantes de La Plata não refletiu a realidade do jogo e no recente duelo contra o Flamengo a equipe merecia um resultado mais positivo, se não fosse pela excelente performance do goleiro adversário. O treinador passou por um período de adaptação e, ao examinarmos os últimos 7 jogos, é evidente que, embora tenhamos enfrentado times teoricamente mais fracos, conquistamos 5 vitórias, um empate e uma derrota. Contudo, o problema persiste nas partidas fora de casa, pois para alcançar objetivos mais elevados no Campeonato Brasileiro, é fundamental começar a somar pontos longe de seu estádio. Se a equipe jogasse apenas em casa, teria perdido apenas 2
pontos em um jogo onde também foi merecedora de um resultado melhor, especialmente pelo que demonstrou na parte final da partida. Entretanto, ao avaliarmos o momento atual, percebe-se que a equipe vem aprimorando suas apresentações e parece que os jogadores estão começando a entender as intenções do treinador, evidenciando uma maior consciência tática. Muitos desfalques ainda são notados e é possível que, se contássemos com alguns atletas importantes na última partida, a situação poderia ter se desenrolado de forma diferente, uma chance que caiu nas mãos de um jogador que não possui um estilo mais criativo poderia ter sido finalizada de outra maneira, mas ele optou por um passe mal executado em um momento crucial. No entanto, não vou me deter em criticar a direção do treinador, visto que já percebo um progresso no desempenho da equipe, apenas para defender minhas opiniões ou buscar a aprovação de quem deseja sua saída. Sendo honesto após o que observei, contra o adversário, as últimas 3 partidas me trouxeram confiança de que a equipe pode se desenvolver. Não sei se será a equipe dos meus sonhos, mas a evolução é clara. É fundamental frisar que não pretendo agir unicamente para agradar aqueles que querem mudanças. Depois do que observei no jogo contra o rival, as 3 partidas mais recentes me transmitiram uma crença de que a equipe pode progredir. Não sei se será a formação que sempre sonhei, mas estamos começando a estabelecer uma identidade como grupo. O time de fato está se apresentando de maneira diferente e percebo um avanço nas atuações sob a orientação do treinador, ao menos é isso que tenho notado. Se alguém tiver uma opinião diversa, tudo bem aqui, é um espaço aberto para diferentes visões. As críticas sobre a falta de mudanças e a ausência de ambição pela vitória são compreensíveis. Ao olhar para o banco de reservas, noto que havia opções que poderiam ter sido utilizadas de uma maneira diferente, mas também havia limitações nas escolhas disponíveis. O treinador esclareceu em sua coletiva o motivo de sua hesitação em realizar alterações. Senti que um jogador tem sido escalado com mais frequência, mas ainda não está no mesmo ritmo de jogo que outros atletas, e isso vai se ajustando gradualmente com a prática em campo, considerando que os treinos são escassos. Ele já mostrava sinais de cansaço durante as frequentes investidas contra os defensores adversários e em determinados momentos, ao tentar recuar para buscar uma linha de passe, já estava fatigado. A intenção era encontrar um jogador que, apesar de não ser tão alto, traz qualidades diferentes, principalmente em velocidade e no 1 contra 1. A ideia era que ele pudesse explorar as costas da linha defensiva do rival, mas também recuar para receber a bola, girar e, a partir disso, abrir espaço para sua criatividade e jogo individual. Depois fui avaliando, pois percebi que a equipe estava bem. Muitas vezes, as pessoas acreditam que devemos fazer substituições, mas você sente que a equipe está tão entrosada que se questiona por que eu deveria tirar alguém. O diálogo com meu assistente surgiu, mas a justificativa para manter o jogador em campo era de natureza física. Hoje, ao observar a equipe, percebia cada vez mais que nós. Em algumas ocasiões, é evidente que a equipe está atravessando um bom momento, o que gera dúvidas sobre a necessidade de efetuar mudanças. O treinador se vê conversando novamente com seu auxiliar, questionando se é realmente imprescindível substituir um jogador que está se destacando. Essa indecisão se baseia na condição física dos atletas. Ao observar o desempenho da equipe em campo, a impressão era de que estávamos dominando a partida. O time adversário fez algumas trocas à medida que o tempo avançava e notei uma queda no rendimento físico deles. Honestamente, não desejava alterar a formação. Um atleta mesmo fatigado ainda possuía o potencial para um passe decisivo que poderia resultar em uma jogada significativa a qualquer instante. Essa possibilidade sempre existe, independentemente de quem esteja atuando. Opto por manter alguns jogadores, mesmo aqueles que receberam cartões amarelos, pois confio que podem acrescentar algo ao jogo. As substituições são realizadas quando a tática o exige, quando o desempenho de um atleta não está à altura ou quando sua condição física já não é favorável.
Sentia que a equipe estava bastante coesa e havia até um jogador enfrentando dificuldades para retornar. Por essa razão, decidi reforçar a defesa, substituindo um atleta por outro que poderia ajudar a suportar a pressão do adversário. Ao retirar um jogador, era necessário incluir alguém capaz de atuar bem entre linhas, que tivesse competência em 1 contra 1, mesmo vindo de uma recuperação. Essa é a essência do futebol, nem sempre é necessário fazer todas as substituições, pois em certas situações a equipe se encontra bem e não há motivos para mudanças apenas por princípio. Essas são considerações relevantes a serem ponderadas. Se a execução do trabalho não estiver satisfatória, é aceitável questionar as decisões tomadas. Se a equipe não avançar e estagnar, é válido discutir a permanência do treinador. Críticas são necessárias quando oportunas. O que se percebe é um time que aparenta estar seguindo um caminho mais promissor. Se uma mudança de comando for cogitada, quem poderá ser o próximo técnico? Essa é uma reflexão pertinente, considerando as situações anteriores. Ao encarar rivais, o histórico de conquistas também deve ser avaliado, levando em consideração como a equipe se desenvolveu ao longo do tempo. O futebol, como se diz frequentemente, gira em torno de marcar gols. Muitas vezes, como torcedores, esquecemos desse detalhe. É crucial refletir sobre como se alcançam os resultados, pois no futuro os resultados finais serão o que realmente importará, não o trajeto percorrido para alcançá-los. O sentimento é de apoio e esperança pela evolução do time. A expectativa é que a equipe continue a melhorar, e se não houver progresso e surgirem complicações, será necessário questionar e criticar. Um ponto que merece atenção é o desempenho fora de casa. Já que ainda não conseguimos marcar um gol como visitantes no Campeonato Brasileiro, mas surpreendentemente empatamos com os 2 primeiros colocados, demonstrando um futebol superior. Em campo. Essas nuances são características do futebol brasileiro. A jornada continua e que bênçãos sejam enviadas a todos. Vale ressaltar que a equipe terá apenas mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro antes de um compromisso significativo. No próximo final de semana, não haverá partida do time no torneio e a tendência é que caia na tabela enquanto os demais clubes estarão em ação. O retorno será apenas no dia 4 de junho, em um duelo que por enquanto está agendado para acontecer no estádio Newton Santos. A próxima partida no Campeonato Brasileiro ocorrerá em 14 dias e o local em que será realizada essa partida ainda precisa ser definido. A caminhada prossegue. Que bênçãos sejam enviadas a todos! O próximo desafio acontecerá contra o Ceará no estádio Newton Santos. A equipe voltará a atuar no Campeonato Brasileiro em aproximadamente 2 semanas, competindo contra o Santos, seja na Vila Belmiro ou em outro local que a equipe da Baixada Santista decida para essa partida. Permaneceremos unidos, um abraço e que Deus nos guie. Por volta da 1 da tarde estarei de volta para o nosso almoço e à noite teremos nosso encontro habitual. Minha voz está melhorando, a gripe parece estar recuando. Estarei por aqui embora a tosse ainda esteja um pouco incômoda. Agradeço a todos. Continuamos juntos sempre. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Um rumor que tem movimentado os bastidores do futebol mundial ganhou força nas últimas semanas, envolvendo nada menos do que a FIFA e a possível atualização da lista oficial de campeões mundiais. Segundo fontes próximas à entidade máxima do futebol, uma revisão histórica pode colocar o Botafogo, tradicional clube carioca, entre os campeões mundiais reconhecidos oficialmente. A notícia pegou de surpresa torcedores especialistas e até mesmo dirigentes que ainda não receberam uma confirmação oficial, mas acompanham o desenrolar desse processo com grande expectativa. A origem do rumor está em uma iniciativa interna da FIFA, de reavaliar a história das competições internacionais de clubes e seleções, levando em conta fatos históricos, documentos e resultados que por algum motivo ficaram fora do escopo.
das atualizações oficiais durante décadas. Entre esses fatos estaria a campanha do Botafogo em competições reconhecidas pela entidade ou por seus antecessores como a Confederação Internacional de Futebol. A Associação FIFA foi criada em 1904, mas diversas competições tiveram reconhecimento posterior. A ideia é que o Clube Alvinegro do Rio de Janeiro possa receber um título mundial que ainda não consta oficialmente em seu currículo, algo que ressignificaria sua importância no cenário global e nacional. Historicamente, o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com uma rica trajetória repleta de ídolos, conquistas nacionais e participações marcantes em torneios internacionais. Apesar disso, o clube nunca foi oficialmente reconhecido como campeão mundial pela FIFA em competições como a Copa Intercontinental ou o Mundial de Clubes da FIFA, torneios que são considerados as principais referências para esse título. Contudo, rumores indicam que a reavaliação inclui a possibilidade de atribuição de títulos em competições anteriores, disputadas entre clubes que reuniam os melhores jogadores do mundo em suas épocas e que eram tidas como equivalentes ao título mundial mesmo sem o reconhecimento formal na época. O Botafogo foi avisado dessa possível atualização segundo relatos e já teria iniciado estudos internos para verificar documentos, fotos e relatos que possam fortalecer o reconhecimento oficial. A confirmação desse título mudaria o status do clube no cenário do futebol internacional, colocando lado a lado com gigantes europeus e sul-americanos que já são campeões mundiais reconhecidos pela FIFA. Além disso, a notícia traz um impacto emocional enorme para a torcida botafoguense, que há muito tempo busca um reconhecimento maior para a história de seu clube. Especialistas em história do futebol e jornalistas esportivos também entraram no debate, analisando as consequências dessa mudança para a memória do esporte. Para muitos é uma oportunidade de corrigir injustiças históricas e valorizar o futebol brasileiro, que por muito tempo teve seus feitos minimizados no contexto global. Por outro lado, há quem defenda que o reconhecimento de títulos deve seguir critérios rigorosos para manter a credibilidade das competições oficiais. A FIFA ainda não se pronunciou oficialmente sobre o rumor, mas fontes internas garantem que a atualização da lista de campeões mundiais está em fase avançada de análise e que o anúncio pode ocorrer em breve. Enquanto isso, o Botafogo e sua torcida vivem uma expectativa sem precedentes. O clube, que já é ícone do futebol carioca e brasileiro, pode em breve ter sua história coroada com um título mundial oficial, algo que faria jus à grandiosidade de sua trajetória. A expectativa é de que, se confirmado esse título, não apenas homenageie o passado do Botafogo, mas também impulsione seu futuro, renovando o ânimo dos torcedores e fortalecendo a imagem do clube no cenário esportivo mundial. A atualização da lista de campeões mundiais da FIFA, portanto, vai muito além de uma simples mudança documental, representa um possível resgate histórico e um novo capítulo para o futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.